Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos iniciar um novo tema do nosso curso de Direito das Coisas. Trataremos dos direitos de vizinhança. Antes, porém, uma observação. Alguns podem estar estranhando o fato de nessa aula eu não estar tratando das acessões. Afinal, desde o início do semestre, eu venho cuidando das modalidades de aquisição da propriedade imóvel. Já tratamos da usucapião, do registro do título aquisitivo e faltaria, dentro dos temas tratados no livro do Direito das Coisas, falar sobre as acessões. O direito sucessório, como vocês sabem, vai ser objeto de exame num semestre inteiro do ano que vem. E por que eu não vou falar de acessões nessas nossas videoaulas? Por uma razão muito simples. Nós temos uma carga horária exígua para cobrir um conteúdo extremamente rico. E por causa disso, nós precisamos fazer algumas escolhas ao longo do ano. E essa é uma escolha: não tratar nas videoaulas das acessões. Primeiro porque se trata de um tema um tanto enfadonho, especialmente para ser ministrado através de uma videoaula, sem uma interação mais imediata com vocês. E segundo, porque esse tema acessões vai entrar no trabalho que eu já disse, vou passar a vocês para ser entregue e somado à nota da P2. Vocês vão me apresentar fichamentos sobre alguns temas, e entre os temas propostos, certamente estará o de acessões. Se algum de vocês, no entanto, já preferir começar a estudar esse tema desde já, antes mesmo do final do ano, quando eu passarei o fichamento a vocês, não há problema algum. Eu permanecerei à disposição para todo e qualquer esclarecimento a respeito desse tópico. Ok? Feita essa observação, vamos entrar propriamente no tema da aula de hoje. Bom, como dito, falaremos sobre o direito de vizinhança. O direito de vizinhança é composto por uma série de regras, de normas, destinadas a evitar e compor eventuais conflitos de interesse surgidos entre proprietários e possuidores de prédios contíguos, ou seja, vizinhos. Por meio dessas regras, o legislador impõe uma série de obrigações positivas e negativas aos proprietários de prédios vizinhos. Tudo com o objetivo de manter a harmonia entre eles. Então, por vezes, o legislador vai obrigar o proprietário, possuidor de prédio vizinho a permitir a prática de certos atos pelo outro proprietário. Por vezes, a lei vai impor ao cidadão a abstenção da prática de outros atos que possam ser capazes de perturbar o sossego, a saúde, a segurança do proprietário possuidor do prédio vizinho. Os direitos de vizinhança, é importante aqui frisar, emanam da lei. Tá? Evidentemente que isso não impede que vizinhos de uma determinada região, determinada localidade, determinada rua, avenida, estabeleçam
alguma espécie de pacto de cavalheiros, pacto de boa vizinhança, e criem algumas normas positivas e negativas para observância entre si. Essas normas criadas entre determinado grupo de vizinhos, como forma de manter uma boa convivência, elas terão, evidentemente, um valor, né? Mas não um valor que permita aquele que se sentir lesado pelo descumprimento de uma dessas normas de boa vizinhança instituídas entre os próprios vizinhos, de exigir na justiça o seu cumprimento, né? O que se admite exigir na justiça é o cumprimento das regras legais de vizinhança, né? As regras de vizinhança, elas constituem obrigações propter rem, ou seja, obrigações que gravam o próprio imóvel, que o acompanham, vinculando quem quer que se encontre na posição de vizinho. E mais, como obrigações propter rem, transmitem-se aos sucessores do proprietário, seja uma sucessão a título particular, por ato entre vivos, seja uma sucessão causa mortis. Então, os direitos de vizinhança têm essa peculiaridade, esse caráter propter rem, que gravam os imóveis envolvidos, os seus proprietários e possuidores, por manterem o vínculo de propriedade ou posse com determinado imóvel, necessitam se adequar aos direitos de vizinhança. E esses direitos de vizinhança, essas normas que impõem obrigações, por vezes positivas, por vezes negativas, não desaparecem pelo simples fato do imóvel ser negociado ou pelo simples fato do proprietário ou possuidor que o ocupa falecer. Os novos adquirentes, por ato entre vivo ou causa mortis, ficam sujeitos a essas normas. O estudo dos direitos de vizinhança é dividido pelo legislador em duas partes. As regras que tratam do chamado uso anormal da propriedade e as regras que cuidam daquilo que se convencionou denominar direitos de vizinhança propriamente ditos. Na aula de hoje, nós vamos tratar das regras que identificam e preveem as consequências jurídicas do uso anormal da propriedade. Depois da prova, nós teremos uma aula em que abordaremos algumas das regras específicas de vizinhança previstas pelo legislador. Por exemplo, aquelas que tratam das árvores limítrofes, do direito de passagem forçada e as normas que cuidam do direito de construir do proprietário. Essas são normas, como nós veremos mais adiante, muito mais específicas, que detalham, né, tudo aquilo que o proprietário pode
ou não pode em relação ao vizinho a respeito de determinado assunto. Por exemplo, as normas que cuidam do direito de construir. Não permite-se a construção de terraço, varanda, não se permite a construção de terraço, varanda, abertura de janela, a menos de 1,5 m do muro que divide duas propriedades. Isso com o objetivo, nós veremos, de preservar a intimidade do proprietário possuidor do imóvel vizinho, impedir o devassamento da propriedade alheia, da vida íntima dessa pessoa. A lei, vocês verão, é bastante minuciosa, inclusive atribuindo distâncias mínimas, tamanhos mínimos, né? Tudo isso para ser observado por aquele que deseja construir, né? E vejam, em relação aos direitos de vizinhança propriamente ditos, o Código Civil não constitui a única fonte de onde eles emanam. Cada cidade, cada município pode criar leis específicas que tratem de normas de vizinhança. Cada município pode ter, por exemplo, o seu código de obras, né, nos quais estão ali previstas as modalidades de construção admitidas, o tipo de construção que pode ser erguida em determinada parte do município, recuos que devem ser observados por aquele que deseja construir, número de pavimentos, enfim, cada cidade, né, se organiza e estabelece normas complementares que busquem preservar a harmonia entre os proprietários e possuidores de imóveis vizinhos, ok? Isto sem falar também do plano diretor, aí já num âmbito maior, que divide a cidade, o território da cidade em algumas zonas, nas quais se permite determinadas atividades e se proíbem outras, por exemplo, uma zona residencial, uma zona comercial, uma zona de natureza mista, áreas de interesse social, enfim. Tudo isso faz parte do direito de vizinhança lato sensu. Obviamente que quando a gente já vai para um plano, quando a gente já passa por um nível de plano diretor, entra mais também o aspecto urbanístico, né, das cidades, né, da política urbana. As regras de vizinhança constituem ali uma ponta, né, desse espectro maior do direito urbanístico. Tudo bem? Então, feita essa breve introdução, nós vamos agora tratar especificamente do uso anormal da propriedade. O uso anormal da propriedade abre o capítulo 5 dos direitos de vizinhança, entre os artigos 1277 a 1281 do Código Civil. O 1277 define o uso anormal da propriedade como as interferências ou atos prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde de quem habita determinado imóvel, provocado pela utilização da propriedade vizinha. Então vejam, aqui nós estaremos tratando de regras que de alguma maneira estabelecem limites
ao exercício do direito de propriedade. O proprietário, evidentemente, tem o direito, como nós vimos, de usar, gozar, dispor e reaver a coisa de quem quer que a esteja injustamente detendo ou possuindo. Em relação aos direitos de uso e gozo, em princípio, serão os mais amplos possíveis. Porém, se o uso ou gozo da coisa, especialmente o uso, de alguma forma trouxer interferências ou prejuízo à segurança, ao sossego e à saúde de quem habita determinado imóvel vizinho, esse uso será considerado anormal. E o proprietário ou possuidor que utilizar a coisa imóvel de maneira a prejudicar a saúde, a segurança ou o sossego do vizinho, ou deverá se abster da prática nociva, ou deverá adequar o exercício do uso aos limites, né, da normalidade, ou eventualmente, como nós veremos, poderá ser obrigado a indenizar o prejudicado em razão dessa utilização anormal da propriedade. Vamos ler então o artigo 1277 do Código Civil. O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Ou seja, há limites para a utilização da propriedade vizinha. Os limites são constituídos pelas interferências ou atos prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde de quem habita o prédio contíguo, quem está ao lado ou quem está próximo. Essas interferências ou atos prejudiciais são classificadas pela doutrina como de 3 ordens. São os atos ilegais, os atos abusivos e os atos lesivos. Então, quando alguém, desfrutando da sua propriedade, pratica um ato com violação à lei, além do prejudicado ter o direito de exigir judicialmente que o autor da ilegalidade cesse a prática desse ato contrário à lei, poderá também dele exigir ressarcimento de eventual dano causado. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Numa determinada zona da cidade, a lei impede a abertura de estabelecimento comercial. A lei prevê que aquela determinada zona da cidade é uma zona de caráter exclusivamente residencial, onde não se permite, por exemplo, o funcionamento de estabelecimentos que vendam roupas em geral. Daí o cidadão que
que reside nessa zona, né, de caráter exclusivamente residencial, decide abrir ali no seu quintal uma espécie de lojinha de roupas trazidas do Brás ou do Bom Retiro na capital. Isso gera um movimento anormal de pessoas naquele imóvel, né, porque as roupas são vendidas a um preço extremamente atrativo, o que leva a congestionamento de veículos na rua e barulho excessivo para aqueles que vivem ali ao redor. A abertura do estabelecimento naquele local é vedada por lei. Logo, estamos diante da prática de um ato ilegal por parte daquela pessoa que resolveu usar lá o seu quintal como para a montagem de uma loja de roupas. Qualquer um dos vizinhos que tenha o seu sossego atingido pela prática desse ato, pela abertura dessa loja, terá direito a exigir, inclusive judicialmente, o fechamento do estabelecimento, ou seja, a abstenção da continuidade da prática daquele ato, além, evidentemente, de pedir ressarcimento por eventuais danos que tenha suportado em virtude daquele comportamento. Óbvio que o ressarcimento não é imediato, depende da comprovação da existência do dano. Mas, uma vez comprovado o dano oriundo de uma prática ilegal, aquele que foi atingido tem direito de ser indenizado, tem direito de ser ressarcido. De outro lado, nós temos os chamados atos abusivos. Nos atos abusivos, não há um descumprimento da lei. Há, sim, o exercício irregular de um direito, que acaba gerando incômodo aos vizinhos. Vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos 2 imóveis contíguos. Um deles teve a casa que nele estava edificada há alguns anos demolida. Uma construtora adquiriu aquele imóvel, demoliu a casa ali existente e pretende erguer um prédio no local. Ela aprova a construção junto ao município, ela obtém o alvará que a autoriza dar início às obras de construção do edifício, porém abusa da autorização que lhe foi concedida e, por exemplo, acaba desenvolvendo as suas atividades que geram barulho, incômodo, para além do horário fixado como limite pelo município. Então, ela obtém um alvará de construção e autorização para desenvolver as atividades construtivas entre 8 da manhã e 6 da tarde. Mas, frequentemente, ela estende, né, as suas atividades até 6h30, 7 horas da noite.
A prática não é ilegal. A atividade construtiva em si não é ilegal. Ela buscou e obteve autorização da municipalidade para exercê-la. Porém, ela vem atuando de maneira abusiva. Ela vem exercendo irregularmente um direito que causa incômodo aos vizinhos, né? Por mais que a atividade construtiva se circunscreva aos limites do imóvel que ela adquiriu, ainda assim, porque exercida além do horário, avançando pela noite, que é um período em que as pessoas naturalmente utilizam para descansar depois de um dia de trabalho, ela acaba gerando incômodo para os vizinhos. Nesse caso, o vizinho incomodado, seja ele proprietário ou possuidor do imóvel que sofre a interferência, terá direito não de exigir o fechamento da construtora ou mesmo a cassação do alvará, né? A cassação do alvará não é a solução imediata que pode ser reivindicada pela vítima do ato prejudicial ao seu sossego, no caso. Ela poderá solicitar e exigir judicialmente que o causador do incômodo se adeque àquele horário fixado pela legislação. Ele tem sim o direito de exercer as atividades construtivas, porém desde que o faça dentro dos limites propostos pela legislação. Somente haverá a possibilidade de exigir-se a abstenção da prática do ato se, mesmo com a limitação determinada pelo juiz, mesmo com a ordem para que as atividades construtivas se desenvolvam dentro do horário estabelecido, sem qualquer margem de folga, a construtora persiste abusando. Aí sim, se o abuso persistir, mesmo diante da intervenção judicial para limitar o incômodo aos limites da normalidade, é que será possível uma medida mais extrema de completa determinação, de determinação de completa cessação da atividade. Mas nós temos ainda outro tipo de interferência ou ato prejudicial. Esses talvez os mais difíceis de tratar na prática, que são chamados atos lesivos, né? Que são comportamentos adotados em que o vizinho, a despeito de exercer a conduta regularmente, em acordo com a lei e de maneira não abusiva, ou seja, respeitando os limites, os horários, as exigências impostas pela legislação, ainda assim acaba causando dano ao vizinho. Então, assim, nós vamos da situação mais grave à mais amena. No ato ilegal, o sujeito desrespeita a lei, né? Tem que parar imediatamente de atuar e ainda ressarcir eventual dano causado pela atividade. Nos atos abusivos, ele abusa da lei, ele exerce regularmente um direito que a lei lhe assegura. A solução é se adequar aos limites da lei, né, sob pena de, persistindo o incômodo, o juiz determinar uma medida mais severa, como
a abstenção da prática da atividade. Nos atos lesivos, não há ilegalidade nem abusividade. O sujeito conta com autorização do ordenamento jurídico para atuar, respeita as regras que regulamentam a atividade, mas ainda assim a sua atividade acaba gerando um dano à segurança, ao sossego e à saúde dos vizinhos. Imagine a seguinte situação: uma indústria se instala num determinado imóvel, numa zona da cidade em que é permitida a exploração de atividade industrial, e a empresa, mesmo contando com alvará e respeitando todas as regras que limitam o exercício da sua atividade, como horário de funcionamento, equipamentos de segurança, equipamentos que visem preservar a condição ambiental, ainda assim acabem causando um dano ao vizinho. Os gases expelidos de repente por alguma chaminé da indústria acabam expelindo uma fumaça que, a despeito de não ultrapassar os níveis previstos pela legislação, acabam de alguma forma gerando uma espécie de alergia em quem vive, ou pelo menos em algum dos moradores que vivem em imóveis situados nas proximidades. O que fazer nesses casos? O sujeito age dentro da lei, respeita os limites propostos pela lei, não abusa, mas ainda assim o exercício daquela atividade gera um incômodo para os vizinhos. O 1278 diz o seguinte: o direito a que se refere o artigo antecedente, que é o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à saúde, ao sossego e à saúde, não prevalece quando as interferências forem justificadas por interesse público, caso em que o proprietário ou possuidor causador delas pagará ao vizinho indenização cabal. Isso aqui se aplica aos atos lesivos. Se a atividade conta com autorização legal e é desempenhada dentro dos limites que a lei propõe, e existe, portanto, interesse público, porque essa atividade certamente gera empregos, movimenta a economia, traz algum benefício social, se ainda assim ela causar alguma espécie de dano aos vizinhos, só restará a esses vizinhos solicitar uma indenização pelos danos causados. Vou dar um outro exemplo. Aqui eu falei de saúde, mas vamos imaginar a questão da segurança, em função do exercício da atividade industrial, nos termos da lei, mediante as autorizações do poder público e com o cumprimento de todas as regras, pela indústria lidar com materiais de grande valor econômico, por exemplo, alumínio, a localidade onde ela está situada passa a ser alvo da atuação de muitos criminosos, interessados na subtração desse material utilizado na produção industrial. E com isso também os vizinhos acabam sendo afetados na sua segurança. Aumenta
o número de furtos na região, de roubos, tudo em função da instalação e funcionamento da empresa. Aqui nós temos um típico caso de ato lesivo, o funcionamento da empresa, a despeito de completamente irregular, acaba gerando um dano aos prédios vizinhos, que, em função da atividade ser justificada pelo interesse público, somente poderão exigir do causador dos danos uma indenização cabal, ok? Bem, no próximo vídeo nós continuamos tratando desse tema e falando dos critérios que são utilizados para resolver conflitos que envolvam a prática de atos ilegais, abusivos ou lesivos, ok?